Eu sou Renato Lopes, sou professor adjunto da Divisão de Cardiologia da Duke University e também professor afiliado da Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Dentre as minhas linhas de pesquisa, uma delas é a fibrilação atrial e a gente tem a oportunidade de estar conduzindo hoje grandes estudos de fibrilação atrial do ponto de vista de prevenção de acidente vascular cerebral e embolia sistêmica. Então são estudos grandes com drogas novas, os anticoagulantes novos estão aí emergindo. Como a gente sabe, durante esses últimos 60 anos a gente basicamente tinha uma droga, que era a varfarina, e que apesar de ser uma droga excelente do ponto de vista de benefício, né, no cenário da fibrilação atrial, ela tem um poder de reduzir a incidência de AVC em 67%, quer dizer, são muito poucas as drogas na cardiologia, ou mesmo na medicina, que conseguem ter esse benefício. No entanto, a gente tem muitas limitações com essa droga. São drogas, a varfarina é uma droga que tem uma meia-vida muito longa, que é difícil manejar pela interação com alimentos e com outros medicamentos. Quando o paciente tem que fazer algum procedimento para manusear, periprocedimento é sempre penoso. A qualidade de vida do paciente é complicada, porque todo mês tem que ir lá dosar o RNI. Se ele tem uma infecção, toma antibiótico, o RNI já fica totalmente descontrolado. E isso reflete, essas limitações são refletidas quando a gente olha as taxas de uso de varfarina. Se a gente pegar a grande parte dos estudos, 50% das pessoas que são elegíveis usam varfarina, quer dizer, só 50%, ou seja, metade. E quando se a gente for um pouquinho mais adiante ver aqueles pacientes que estão tomando, mais da metade não estão tomando da maneira correta. Ou seja, não estão tomando no horário correto, com as precauções de interação medicamentosa correta. A gente sabe que a varfarina tem que ter um meio ácido para ser melhor absorvida, ou não tem um RNI adequadamente controlado. Então, a gente está falando aí de uma droga que é excelente, que tem um poder de reduzir acidente vascular cerebral em 67%, porém, praticamente 25% em números redondos estão usando de maneira efetiva. Então, isso nos deixa uma margem muito grande de pacientes que precisam ser tratados e que na verdade não estão sendo tratados. Por isso que muitas drogas começaram a ser investigadas e, dentre elas, nós temos os inibidores de trombina, né, de fatores 2A. Dentre elas, hoje a gente tem a droga que foi comprovada pelo estudo RELY, o dabigatran. E temos aí outras drogas também que visam outra inibição na cascata, que são os inibidores de fatores 10A. Existem inúmeras outras drogas, existem outras várias drogas da mesma classe, né? Então, nos inibidores dos fatores 10A, nós temos a rivaroxabana, o apixaban, o endoxabana. São várias as drogas que existem. E aqui a gente vai tentar focar hoje nas 3 drogas novas que estão mais avançadas no programa, né? No seu programa. As 3 drogas que estão mais avançadas no programa é o dabigatran, com o estudo RELY, é o rivaroxabana, com o estudo ROCKET, que foi recentemente apresentado no Congresso do American College ano passado, e o estudo Aristóteles, que é o estudo do apixaban, o qual eu tenho o prazer de estar juntamente com o Chris Granger e o Lars Valentin liderando esse estudo lá na Duke. Então, acho que essa é uma contribuição que a gente pode estar trazendo para vocês, porque são 5 anos de dedicação nesse estudo, são 18 mil pacientes, envolvendo mais de 1.000 centros em 40 países. Então, os estudos são muito complexos, mas estão chegando aí a um fim, e a gente vê uma luz no fundo do túnel, depois de 60 anos sem drogas novas, aí agora surgindo novas drogas. No meio tempo, assuntos muito importantes que estão na moda são esses assuntos que a gente também vai estar discutindo aqui um pouquinho, que também faz parte da nossa linha de pesquisa, que é a combinação de terapias antitrombóticas. Então, a gente sabe que 30% dos pacientes com fibrilação atrial, em média, também têm doença arterial coronária. E com isso, esses pacientes às vezes vão precisar de aspirina, de clopidogrel,
e de, muitas vezes, um anticoagulante. Então, formando aquela terapia tripla que a gente chama. E, então, como usar a terapia tripla? Devemos ou não usar a terapia tripla? Por quanto tempo? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quais são os dados na literatura que nos permitem ou não fazer uso com segurança dessa terapia tripla? E também entender qual é o papel desses novos anticoagulantes, para que a gente também tenha muita calma e não ficar tão exacerbadamente excitado com as drogas novas, que muitas vezes é muito mais gostoso, é muito mais atrativo saber de uma droga nova, mas que a gente muitas vezes tem muito que aprender, ainda mais quando baseado num estudo único. Então a gente tem uma experiência razoável com a varfarina nos últimos 60 anos, que não pode ser simplesmente jogada no lixo e desprezada. Então acho que o balanço entre as drogas novas e como aplicá-las na prática médica, tirando os resultados dos clinical trials, que é um mundo que não é da realidade, e aplicá-las na prática clínica também é um desafio que a gente vai poder estar discutindo aqui hoje um pouquinho com vocês. Eu tenho 4 perguntas que me foram feitas anteriormente pela plateia. A primeira pergunta que eu tenho aqui é o seguinte: devemos anticoagular pacientes idosos com FA? Até que idade? Então essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente sabe que os pacientes idosos são aqueles pacientes que estão sob maior risco de AVC. Se a gente fizer uma curva de risco de AVC por idade, essa curva é exponencial. O risco de AVC aumenta proporcionalmente com a idade, chegando em torno de 25% ao ano em pacientes com mais de 80 anos. Ou seja, é uma incidência muito alta. Pacientes com FA e acima de 80 anos, o risco de AVC chega a 25%, 23% ao ano. Quer dizer, então é uma população de alto risco. No entanto, é aquela população que também tem o maior risco de sangrar. Então aí vem a nossa preocupação. Poxa, eu tenho que dar o benefício para esses doentes. Todos os estudos, todos, conseguem demonstrar que o benefício da anticoagulação ele é maior nos pacientes idosos. Ou seja, quando eu anticoagulo um paciente idoso, o meu benefício ele é maior do que em pacientes mais novos, porém é onde os riscos também em sangramento estão. Então, de maneira prática, devemos anticoagular os pacientes idosos? Sim. A anticoagulação na fibrilação atrial, ela deve ser sempre a regra. Lógico que vão haver exceções, mas ela deve ser sempre a regra. Ou seja, a não ser que nós tenhamos uma contraindicação muito importante, a gente tem que optar pela anticoagulação, porque o benefício de prevenir um AVC, que vai ser debilitante ou muitas vezes até fatal no paciente idoso, é muito maior do que o próprio risco de sangramento. E até existem alguns estudos bem elegantes mostrando que o benefício da anticoagulação para esses pacientes é tão grande que um doente teria que cair, porque o grande perigo do idoso é que são caidores, né? Eles sofrem quedas. Tem um estudo muito elegante que mostrou o seguinte, que um doente teria que cair mais de 230 vezes por ano, para aí sim o benefício da anticoagulação ser superado pelo risco de sangramento. Ou seja, cair quase que dia sim, dia não, para aí sim o benefício da anticoagulação poder ser questionado e você não anticoagular o doente. Então, acho que um ponto importante é lembrar que a idade, sim, é um dos fatores importantes de risco, tanto é que idade avançada entra em qualquer score de risco, né? O que a gente usa mais comumente é o CHADS, e o CHADS ele usa a idade acima de 75 anos como um fator de risco. Não tem um limite máximo, 90, 100, 110 anos, não há um limite máximo pelo qual você não deva anticoagular o seu doente. Vai depender muito mais dos outros fatores. Lembrar que o benefício da anticoagulação nos idosos é maior do que nos pacientes novos. Então, se tem uma população que merece, que a regra tem que ser a anticoagulação até maior do que em outras populações, são os pacientes idosos. E lembrar que o risco de sangramento, sem dúvida, existe. Cada caso deve ser individualizado, obviamente, mas que lembrar que o benefício de prevenir um AVC
ele é maior do que o risco de sangramento dos pacientes idosos. E para finalizar, um outro aspecto importante desse tópico é que aquela história de paciente idoso, a gente deixar um RNI de 1,6, 1,8, é uma bobagem. Na verdade, não tem nenhuma literatura, não tem nenhum dado na literatura que consiga dar algum suporte científico para isso. Se a gente decidir por anticoagular, a gente vai deixar entre até a faixa de terapia entre 2 e 3. Em algumas situações que a gente vai abordar aqui logo, a gente vai poder deixar mais próximo de 2. Mas nunca 1,8, 1,7, porque o paciente é idoso. E isso não tem nenhum respaldo na literatura que nos permita fazê-lo. O estudo ACTIVE, que na verdade teve 2 braços, o ACTIVE-W e o ACTIVE-A. O ACTIVE-W foi comparar aspirina e clopidogrel versus varfarina, justamente para ver isso, se de repente aspirina e clopidogrel não vai ser tão bom quanto. E os resultados mostraram o seguinte, que o estudo foi parado porque a varfarina tinha um benefício muito maior do que a aspirina mais clopidogrel. E interessantemente, o risco de sangramento foi igual. Ou seja, então a gente dá aspirina e clopidogrel não se compara com a anticoagulação oral com antagonistas de vitamina K. E se particularmente nós mantivermos um RNI entre 2 e 3, o risco de sangramento é exatamente igual ou até melhor do que a aspirina e clopidogrel. Então, assim, essa pergunta não especificamente no idoso, mas de maneira geral responde essa questão que você levantou. De modo que, se você pegar um paciente idoso e você tiver como anticoagulá-lo corretamente, o benefício vai ser muito maior do que você dar aspirina e clopidogrel para esse doente. O ACTIVE-A comparou aspirina e clopidogrel versus aspirina sozinho. E também mostrou que a aspirina e clopidogrel, ela melhorou realmente. A adição do clopidogrel na aspirina, ela traz algum benefício na prevenção de AVC. Sem dúvida que o clopidogrel ele aumenta esse benefício, mas às custas de sangramento. Então, juntar o clopidogrel junto com a aspirina aumenta sim um pouco o benefício na eficácia, na prevenção de AVC, mas tem um preço a se pagar, que é um risco de sangramento muito elevado, comparável àquele sangramento que acontece em quem usa a varfarina. Então, se eu pergunto, se eu vou dar 40% de redução de risco relativo com X de risco de sangramento, por que não dar 67% de risco de redução de risco relativo com o mesmo X de redução de risco de sangramento? Então, em favor dá sempre a anticoagulação oral. Todos esses estudos são feitos com pacientes com FA crônica, esses estudos grandes e sem causas reversíveis, porque a gente sabe que um doente infectado, paciente desidratado, um paciente com distúrbio eletrolítico, ou mesmo um paciente com infarto, a gente sabe que 7 a 10% pode evoluir com FA, são episódios transitórios, então não tem lesão estrutural do coração. Então esses pacientes, você não precisa mantê-los anticoagulados para sempre. O que vale sempre a pena é reavaliar esse doente em 2, 3 meses após o episódio, para ver realmente se ele não tem episódios paroxísticos de FA que eventualmente você não detectou antes, que você detectou por aquele motivo especial, seja uma síndrome coronária, ou um quadro de pneumonia, ou sepse que o doente ficou internado. E se ele realmente não tiver nada daquilo e não tiver lesão estrutural, você pode até usar a mão de um Holter para ver realmente que ele não tem nenhum episódio de FA, esse doente não precisa ser anticoagulado cronicamente. Durante a situação de FA, eu mantenho anticoagulado? Não. Então, se você reverteu menos de 48 horas, você nem precisa manter anticoagulado. A próxima pergunta que eu tenho aqui é interessante, vem um pouco a pergunta que ele fez sobre a agregação plaquetária. Meu paciente tem FA e stent coronário recente. Um stent coronariano recente. Como utilizar a dupla agregação plaquetária e a anticoagulação? Então, esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios que a gente encontra hoje na prática clínica. E eu posso dizer aos senhores que, apesar de a gente ter publicado vários artigos nesse tópico, nenhum desses estudos são randomizados. São todos estudos observacionais e, portanto, sujeitos a vieses. Então, é o melhor que a gente tenta usar junto com o bom senso, mas nada definitivo. Então, o que a gente sabe hoje? Que a terapia tripla ela vai ter que ser usada em alguns pacientes.
Então, se o doente receber, para aqueles pacientes que têm FA e tem uma síndrome coronária, algumas são as coisas importantes que a gente tem que ter em mente para fazer, para tentar minimizar o risco do paciente. A primeira é o seguinte: se o máximo do possível, tentar usar um stent não farmacológico. Por que isso? Porque aí a duração do clopidogrel pode ser por menos tempo. Segundo, sempre avaliar o score do paciente, que é um score de risco para AVC. Se o doente tiver um score, que a gente usa na prática o CHADS, se o CHADS for 0 ou 1, a gente pode questionar a anticoagulação. A gente não precisa necessariamente anticoagular esse doente. A gente pode mantê-lo só com a antiagregação plaquetária. Se o CHADS for maior do que 2, aí a anticoagulação é importante. Bom, então como que a gente pode fazer, então? Preferencialmente, stents não farmacológicos, porque o clopidogrel pode ser usado só por 4 semanas. E aí se para o clopidogrel. Então a terapia tripla não fica por muito tempo. Outra coisa, durante a terapia tripla, buscar um RNI entre 2 e 2,5, ao invés de entre 2 e 3, mais no limite inferior. Aspirina, dose baixa. Ninguém vai usar 300 mg, 200 mg de aspirina. Vamos usar menos de 100 mg de aspirina, porque a gente sabe que menos dose está associada com menos sangramento. Eventualmente, se o doente tem risco de sangramento alto, usar inibidores de bomba, de próton, que, querendo ou não, diminui o risco de sangramento gastrointestinal. E se o doente já chegar também com uma síndrome coronária, com FA, uma das coisas que a gente pode fazer é sempre preferenciar o acesso radial, porque o acesso radial tem menos complicações de sangramento quando comparado com o acesso femoral. Então, essas são algumas dicas que a gente dá para esse tipo de situação, resumindo de maneira bem simples para os senhores aqui, o que a gente sabe hoje na literatura e o que são as recomendações. Então, sempre avaliar, primeiro, o risco de AVC, baseado no CHADS. Se for maior do que 2 ou igual a 2, a anticoagulação vai ter que ser sempre um elemento importante. Se for 1 ou 0, a anticoagulação pode esperar. Stents farmacológicos, tentar evitar, porque aí a duração do clopidogrel e a duração da aspirina tem que ser muito mais prolongada. E como você já vai ter que dar anticoagulante, então aí nós estamos falando agora de realmente uma terapia tripla de no mínimo 6 meses no cenário da síndrome coronária aguda. Se for um quadro eletivo, menos, mas no cenário de síndrome coronária aguda, no mínimo de 6 meses. Então isso é importante ter em mente. E lembrar o seguinte, que depois que passar a fase do clopidogrel, a gente pode manter aspirina ou clopidogrel por até 1 ano. Né? As diretrizes mais recentes até recomendam que a gente mantenha o clopidogrel por até 1 ano. Então mantenha esses doentes com varfarina e clopidogrel por 1 ano. E a partir de 1 ano manter o paciente apenas com varfarina. Uma coisa importante para todo mundo lembrar é o seguinte: se a gente tiver que escolher uma droga, provavelmente a varfarina sozinha é a melhor droga para ser usada nesses pacientes. Por quê? Porque a varfarina sozinha tem uma maior ação na coronária do que a aspirina e o clopidogrel tem no sistema para AVC, no sistema cerebral. Em outras palavras, a varfarina protege eventos como infarto do miocárdio proporcionalmente mais do que a aspirina e o clopidogrel previnem o AVC. Por isso que a gente recomenda que depois de 1 ano, a varfarina possa continuar para o resto da vida como terapia única para pacientes que têm doença coronária e fibrilação atrial. Boa pergunta. Na verdade, os dados de terapia tripla já são escassos. Em relação à sua pergunta, 0. Não existe nada. Então, as recomendações são baseadas em alguns estudos observacionais, os quais alguns desses a gente publicou, e baseado na opinião de experts. Então, na prática, a gente faz só com o RNI mesmo e não faz teste de adesividade plaquetária. Próxima pergunta que nós temos aqui. Que pacientes com FA paroxística podem ser tratados apenas com aspirina na prevenção cardioembólica? Então, aqui eu vou usar essa pergunta para fazer um ponto que eu acho que é de extrema importância, que é o papel da aspirina na prevenção de AVC em pacientes com FA. Bom, a meta-análise que definiu o papel da aspirina na prevenção de FA, de AVC em pacientes com FA, mostrou uma redução de risco relativo de AVC de 21%.
No entanto, o intervalo de confiança vai de 0 a 38. Quer dizer, 0 a 38 no resultado de uma meta-análise é quase que nenhum efeito. E esses resultados foram totalmente guiados por um estudo único dessa meta-análise chamado SPAF-1. Esse estudo SPAF-1 mostrou um benefício tremendo de aspirina na prevenção de AVC. E esses resultados não foram nunca replicados por nenhum outro estudo que veio depois. Então, em resumo, a aspirina ela tem um efeito muito modesto, se é que ela tem algum, na prevenção de AVC em pacientes com FA. Nesse cenário, isso é tão verdade que na recente diretriz europeia, onde eles incorporaram um novo score de risco, que é o CHEDS-VASc, quer dizer, incorporam-se 3 novos elementos, né, que é a idade de 65 a 74, doença vascular e o sexo feminino. Nesse CHEDS-VASc, na diretriz europeia, eles colocam o seguinte, que se o paciente for um CHEDS-VASc igual a 1, portanto, baixo a moderado risco, você está autorizado a usar aspirina ou anticoagulação oral. Aí eles colocam preferencialmente anticoagulação oral. E no CHEDS-VASc igual a 0, ou seja, aquele paciente de baixo risco mesmo, eles colocam aspirina ou nada, preferencialmente nada. Ou seja, isso demonstra, na minha opinião, que quando a gente está dando aspirina para algum paciente para prevenir AVC, a gente está tratando a nossa ansiedade e não o paciente. Porque muitas vezes a aspirina para um paciente idoso vai sangrar, vai prender o intestino, vai ter síncope, por conta que pode ter esforço, um quadro vasovagal. Então, às vezes, vai ter muito mais malefício do que benefício. E nesse aspecto, vale a pena ressaltar aqui um estudo recentemente publicado pelo grupo do professor Salim Yousuf na McMaster, que é o estudo AVERROS, que é onde comparou uma droga nova, que é o apixaban, um inibidor de fator 10A, contra a aspirina em pacientes que eram não candidatos para antagonistas de vitamina K. Então, qual é o desenho do estudo? Pacientes que são ou porque o médico, ou porque o paciente não quis tomar, ou porque o paciente não podia dosar RNI, por algum motivo ele foi considerado não elegível para o uso dos antagonistas da vitamina K. Ótimo, esses pacientes foram então randomizados para aspirina e um novo anticoagulante chamado apixaban. Ótimo, estudo duplo cego, estudo grande, mais de 5 mil pacientes. O que demonstrou o estudo? O estudo foi interrompido na metade. A Comissão de Segurança do Estudo interrompeu o estudo. Por quê? Porque o apixaban, que é uma droga nova, mostrou mais de 50% de redução de risco relativo de AVC, quando comparado com a aspirina. Aí você pode falar para mim, bom, Renato, mas você acabou de dizer que a aspirina não funciona, então o anticoagulante funcionar mais que 50% é o mínimo que tem que ser. De certa forma é verdade, no entanto é um anticoagulante novo. Então, em termos de prova de conceito, foi a primeira vez que o inibidor de fator 10A funcionou para pacientes com FA. Então, mensagem importante. O apixaban funcionou para pacientes com FA. Segundo, qualquer anticoagulante que se presta, realmente vai ter que ser melhor que a aspirina. E ele demonstrou ser melhor que a aspirina. Mas o mais impressionante desse estudo não foi isso. O mais impressionante desse estudo foi que as taxas de sangramento entre o apixaban, que é um anticoagulante, e a aspirina foram exatamente iguais. Ou seja, agora a gente está vendo um anticoagulante com um perfil de segurança igual ao da aspirina e muito mais efetivo do que a aspirina. Se esses resultados vão ser iguais na comparação cabeça a cabeça com a varfarina, a gente ainda não sabe, porque isso está dependendo dos estudos, do estudo, na verdade, chamado Aristóteles, que vai ser apresentado nos próximos meses, e assim como a publicação. Mas acho que isso ilustra bem esse fato de que a aspirina tem um papel muito limitante na prevenção de AVC, muitas vezes trazendo muito mais efeitos colaterais do que benefício.
Na síndrome antifosfolípida, a gente tem que usar os pacientes, a gente tem que anticoagular esses pacientes, né? Então, são pacientes que têm que ser bem anticoagulados, eles fazem muita trombose arterial, muita trombose venosa. Então, esses pacientes têm que ser sempre preferencialmente anticoagulados, mais mesmo do que propriamente antiagregados. Obviamente, se eles fizerem eventos isquêmicos cardíacos, né, infarto, etc., aí cai de novo naquele conceito da terapia tripla de pacientes com lesão coronária, mais a necessidade de ser anticoagulado. Somente 50% de pessoas que usam anticoagulantes, mais que os 50% ou em torno de 50% não estão bem anticoagulados. E isso é o papel que vem agora os novos anticoagulantes, que talvez drogas novas, que não necessitem uma interação muito, uma checagem de RNI, uma diminuição de qualidade de vida em termos de restrição alimentar, de restrição de uso de outros medicamentos e alimentos, e com um perfil de segurança adequado, possam trazer aí contribuições importantes para o manejo da anticoagulação para os nossos pacientes na prática clínica. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui, onde é quando podemos utilizar o Pradaxa na prevenção dos fenômenos tromboembólicos. Então, é o dabigatran, né? Então, aqui nós estamos falando de estudos que já foram publicados, já foram apresentados, né? Que é o estudo RELY, onde o dabigatran, que é o inibidor do fator 10A, foi testado contra a varfarina em 2 doses, uma dose baixa de 110 mg 2 vezes ao dia, uma dose mais elevada de 150 mg 2 vezes ao dia, contra a varfarina. É importante lembrar que esse estudo foi open label, quer dizer, não foi um estudo duplo cego, né? As doses da dabigatran foram cegas, mas quem estava com varfarina sabia que estava recebendo varfarina. Quem estava recebendo a droga nova sabia que estava recebendo a droga nova. E esse estudo foi muito interessante. Foi realmente um estudo marcador de águas na cardiologia, porque, como a gente disse, a varfarina tem um efeito muito positivo na prevenção de AVC. 67% de risco relativo, de redução de risco relativo. Então, como que a gente consegue bater 67%? É muito difícil. Por isso que todos esses estudos são estudos de não inferioridade. Ou seja, são estudos que tentam provar que as drogas são não inferiores à varfarina, para que o ganho venha na menor quantidade de limitações. Bom, em resumo, o estudo RELY mostrou que a dose mais baixa foi tão eficiente quanto e com melhor perfil de segurança, menos sangramento. E a dose alta, ela conseguiu ser superior. Essa foi o grande resultado que surpreendeu a todos. Ou seja, ter uma dose, um remédio novo, uma droga nova, que conseguiu bater os 67% de redução de risco relativo da varfarina. Então, a dose elevada, ela foi superior à varfarina, mas ela teve mais sangramento do que a varfarina, né? Então, mais sangramento gastrointestinais, por exemplo. E em termos de sangramento gerais, foi tão seguro quanto, mas em alguns tipos de sangramento foi mais, teve uma maior incidência no grupo da dose elevada. Importantemente, de todos os sangramentos que mais importam para a gente são aqueles sangramentos cerebrais, intracranianos, porque esses são devastadores. E isso é importante todo mundo guardar. Tanto a dose alta como a dose baixa de dabigatran foram estatisticamente superiores à varfarina em termos de sangramento cerebral. Ou seja, o dabigatran teve menos sangramento cerebral, tanto na dose alta como na dose baixa. E por isso que a dose alta foi aprovada pelo FDA. Porque é uma droga que ela é mais efetiva, menos sangramento cerebral, que é o mais perigoso que a gente acha, e que mesmo que tenha aumentado um pouco o sangramento gastrointestinal, o resto do perfil da droga foi um benefício líquido muito mais favorável. Então isso é importante ter em mente. Então, uma droga que, sem dúvida, aprovada já. E quando deve ser usada, que foi a pergunta? Deve ser usada naquela população que foi estudada no estudo RELY, que foram pacientes com fibrilação atrial crônica, com pelo menos um fator de risco adicional. Ou seja, pacientes que têm pelo menos um CHADS de 1 ou mais. Essa foi a população estudada no RELY. É importante lembrar que no RELY, quais foram os efeitos adversos da droga? O grande efeito adverso foi a dispepsia. Essa droga teve mais dispepsia, 12% de dispepsia comparado com 6% de dispepsia no grupo da varfarina. Então,
dispepsia foi um dos maiores efeitos colaterais do estudo RELY. E um outro aspecto que tem que ser sempre lembrado foi a incidência de infarto agudo do miocárdio. A gente observou que no grupo de dabigatran, quem recebeu dabigatran, tanto na dose alta como na dose baixa, as taxas de infarto do miocárdio foram superiores à varfarina. Agora, a gente não sabe se o dabigatran aumenta o infarto ou se é simplesmente o fato que a varfarina diminui o infarto. E o dabigatran pode ser que não tenha nenhum efeito em infarto. Porque a gente sabe que a varfarina ela tem um efeito benéfico em infarto. Então pode ser que a varfarina tenha um efeito benéfico e o dabigatran não tenha esse efeito. E aí quando você compara as taxas acabam sendo mais elevadas no grupo de dabigatran. Mas como resultado geral do estudo, o dabigatran é uma droga, sem dúvida, com um perfil muito interessante, é uma droga segura, e com resultados realmente surpreendentes, demonstrados pelo estudo RELY e comprovados pela aprovação não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo, e, portanto, devem estar sendo incorporados na prática clínica. Acho que essa pergunta é extremamente importante, né? Porque aí a gente agora está tendo, não é mais o risco de sangrar ou o risco de AVC, agora você tem um fato na mão, que é o sangramento intracraniano. Então agora não é mais um risco de AVC versus sangramento, o sangramento já existe. Então, se essa fatalidade aconteceu, a gente tem que esperar o risco de... Depende do tamanho do sangramento, né? Da região do sangramento. Os sangramentos cerebrais não são todos iguais. Você precisa ver se teve efeito de massa ou não, se o tipo de sangramento, a repercussão clínica do paciente. Mas um paciente como esse, se foi um sangramento cerebral importante, é um paciente que você vai ter que esperar no mínimo aí 3 meses antes de pensar o que você vai fazer com esse paciente e se você vai voltar a anticoagular ou não. Agora sim, se você vai pensar em não anticoagular e dar aspirina e clopidogrel, só saiba que o seu risco de sangramento é o mesmo de varfarina. Então, pense, se você decidir realmente que vai fazer alguma coisa, talvez valha a pena então voltar com a varfarina para esse paciente. A gente não sabe se vale a pena voltar com o dabigatran ou não, a gente não sabe ainda muito sobre, não tem a resposta ainda, porque é uma droga nova, a gente tem experiência de 60 anos com a varfarina, e com o dabigatran a gente não tem. Então talvez seja um doente que você queira esperar, estabilizar o processo, reabsorver o hematoma, ver se foi de repente um vaso, se tinha uma malformação que você pôde ir lá clipar. Esse é o doente que você fica mais à vontade a reintroduzir a anticoagulação, e talvez é um doente que vale a pena você voltar com a varfarina, por exemplo. Agora, está errado voltar com o dabigatran? De jeito nenhum. A gente sabe que a varfarina tem uma ação importante no uso de próteses valvares. Nesses estudos, principalmente o RELY, pacientes com doença valvar importante foram excluídos, portanto foi um dos critérios de exclusão. E o que eu posso falar para o senhor é o seguinte, que estudos estão em andamento hoje no teste de dabigatran, particularmente em doente valvar, porque a gente não sabe como a droga vai atuar em paciente valvar. Então esses estudos estão em andamento e a gente deve ter uma resposta a respeito disso nos próximos 1 a 2 anos.